Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui na lua cheia com mais um Rainhas do Sabá. Vou agora dar as boas-vindas, primeiramente, às nossas queridas, minhas, suas rainhas. Oi, Petrúcia. Oi, Lua. E hoje nós estamos aqui recebendo uma convidada muito especial para mim, uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mais ou menos uns 30 anos. A Carla Moranga. Oi, Carla. Oi, Cássia. Oi, meninas. Oi, Lua. Oi, Petrúcia. Que honra estar aqui. Carla Moranga é a mulher por trás da Bruxa Cozinheira, onde o fogo encontra propósito e o cotidiano se revela sagrado. Publicitária de formação, percorreu o caminho da desconstrução até compreender que devoção é escolher-se, mesmo quando o mundo tenta nos distrair de nós mesmas. Seu olhar singular transforma o simples em rito e o comum em presença. Vive a cozinha, a vida e a criação como territórios de encantamento, liberdade e consciência. Seja muito bem-vinda, Carla. Gratidão. Conta um pouquinho para a galera que não te conhece sobre o seu caminho, brevemente, sobre o seu caminho bruxo, mágico, pagão. Bom, vamos lá. Desde muito novinha, eu me percebi muito diferente do convencional. Minha mãe costuma contar que quando eu era criança, eu sempre pedia para ir em cemitério. Eu odiava ir em igreja. Então, eu acho que eu fui entendendo com essa abertura também deles, né? Esse respeito pelo diferente que eu tive o privilégio de ter na criação. Claro que nem tudo é perfeito, tem todas aquelas fases, né, de não sei o quê, mas eu sempre fui mais permitida do que podada. Então, eu acho que eu fui tendo a chance de entender que o meu lugar era um lugar que eu teria que galgar mesmo, né? Era um lugar que eu ia ter que proporcionar, que talvez eu não coubesse em nenhum lugar. E eu, durante a vida, eu tentei caber em vários, até chegar nesse formato de hoje, de estar tranquila com um caminho e de ter entendido como caminhar no caminho. Eu acho que o tempo traz isso pra gente, assim, essa tranquilidade de entender que eu não vou caminhar que nem os outros, né? Eu falo que minha mãe, ela me convenceu de uma forma muito forte de que eu realmente não sou todo mundo. Muito bem, isso aí, é isso. Às vezes as mães convencem a gente. Nosso tema hoje no Rainhas do Sabá é devoção. E aí a gente vai puxar para o devocional pagão, obviamente, né? Na bruxaria temos práticas mágicas e devocionais. Ao olharmos para a bruxaria pagã, o culto aos deuses é algo muito presente. É sobre isso, né, que a gente vai falar hoje. Eu dei uma olhada na Wikipedia e trouxe algumas informaçõezinhas. Ali, quando a gente vai contextualizar devoção, eles falam que é um termo que vem do latim devotione, que significa dedicar-se a algo. Na esfera religiosa, o termo geralmente se refere a práticas nas quais há encontro com uma ou mais divindades. O caminho da devoção está profundamente relacionado à fé, mesmo quando há uso da razão. E a devoção implica ainda na existência de sentimento de respeito, apego e amor. A ausência de tais atitudes, ainda de acordo com a Vicky, faz da prática religiosa tão somente uma religiosidade fria, ainda que carregada de disciplina. Achei muito interessante esse fim, assim, né? Esse comentário. E aí eu quero saber de vocês, rainhas, como vocês veem a devoção na bruxaria e no paganismo, começando com nossa convidada Carla Moranga. Eu comecei num começamos, né, Cássia, num caminho onde era tudo um pouco neutro.
né? Então a gente começou na Wicca, tinha muito esse caminho de essa coisa de deusa e Deus, uma coisa mais neutra, menos divindade. No meu caminhar foi muito rápido e um pouco automático encontrar divindades e me ligar a elas, né? Então, talvez eu não tenha vivido uma experiência de um culto devocional sem divindades, né? O que acontece é que durante o caminhar as coisas foram mudando, né? Então, eu digo que eu fui agregando divindades e descobrindo que, na verdade, quando eu escolhi a bruxaria, era por uma liberdade, né? Então, acho que a liberdade pagã de eu ter a série aqui, misturar panteões e poder fazer do jeito que eu me sinto à vontade, isso faz muito sentido. Então, faz muito sentido para mim, por causa deste caminho, me ligar a divindades. Hoje eu tenho uma abertura um pouco maior de divindade, a gente coloca forças da natureza e tal, mas que eu acho que no fim acaba sendo divindade, é meio que tudo a mesma coisa. Eu acho que nesse balaio é tudo meio que uma coisa só. Então eu caminho automaticamente para esse processo de culto de divindade, relação com divindade. É muito comum. Petrúcia, como você vê a Bom, devoção na bruxaria e no paganismo? é uma coisa interessante até com as palavras que você trouxe da Wikipedia, e tem uma coisa que eu escuto muito, que no inglês traduz adoração, devoção como adoração, né? Muitas vezes, como worship. E aí a adoração, às vezes, não faz parte desse caminho pagão ou bruxo, nesse sentido do colocar tão distante lá em cima e eu muito submisso. Então, vai depender é muito pessoal essa relação, porque eu comecei nesse caminho, quando eu era ocultista, era uma coisa muito grande, um grande espírito, uma grande consciência cósmica. Eu não tinha uma relação com divindades. Aí eu entrei em contato com Pachamama, e isso mudou para mim, eu já contei essa história várias vezes. De Pachamama, eu fui para o paganismo mesmo, e aí era a deusa, mas uma deusa que não era específica, era uma grande mãe. E ali, para mim, eu descobri o que eu chamo de devoção, que é uma entrega, um amor, uma coisa assim de ela me acolhe, ela tá ali para mim, ela tá comigo. E aí fui encontrar uma face específica, uma figura específica para mim que tem uma relação com a minha pessoa e ainda entendo que é uma grande mãe além desta figura que é Sekhmet, no caso. Então eu ainda entendo um grande espírito, mas muito mais feminino. Hoje em dia o grande espírito para mim é feminino. E aí tem Sekhmet, para quem eu transferi então essa sim, uma devoção, uma adoração inclusive. Mas isso não é muito comum. Muitos bruxos não têm essa questão da adoração à divindade. Tem mais uma espécie de uma parceria, uma amizade, prestam culto, que é diferente de adoração, né? Tem um culto, no sentido de eu levo presentes, eu reverencio essa presença na minha vida, eu agrado essa presença na minha vida, mas não necessariamente tenho essa. Vou chorar por ti, né? Que eu tenho, os meus deuses eu tenho, eu vou de chorar. E tem um. É interessante que tem eu estava tentando me lembrar, acho que é do hinduísmo ou do vishnuísmo, que vem níveis de aprofundamento das relações com a divindade, e tem uma coisa que você tem que estar num nível em que você é capaz de encher um balde de lágrimas pela sua divindade. E aí sim, isso se configura como a verdadeira devoção, quando você é capaz de encher um balde de lágrimas pela sua divindade. Eu não sei se eu consigo encher um balde de lágrimas, mas tem lágrimas. Então, na minha relação com meus deuses, tem lágrimas. Tem muito amor, tem muita lágrima, e lágrima de feliz, não de tristeza, de nossa, a presença está aqui, nossa, essa energia me preenche, eu realmente posso contar, se eu não tenho mais nada, eles estão comigo. Então tem um transbordamento em lágrimas disso aí. Então, no meu culto tem isso. E tem adoração, mas nem sempre a bruxaria tem isso. E tem muitos bruxos que não têm nem relação com deuses.
Isso também é ok. Existe bruxaria que não tem relação com divindade. Divindade vai ter relação com outros espíritos, né? E eu também depois entrou Dionísio na minha caminhada, então Sekhmet e Dionísio, e aí eu tenho 4 tutelares no Conclave da Rosa de Espinho, que a gente tem uma dedicação, e eu já acho bocado, né? Tipo, para mim tem um limite da quantidade de deuses com as quais a gente vai poder pessoalmente se envolver, porque exige muito de nós, isso no meu entendimento, né? Esse amor, essas lágrimas, esse transbordamento, esse culto, essa adoração, que eu entendo como adoração mesmo, na devoção, eu não consigo fazer por tantos assim, né? Assim como a gente não pode ter tantos melhores amigos, eu acho. Então também tem um pouco desse limite do quanto que eu consigo prestar, cuidar deles. Tem um cuidar também nesse culto, nessa devoção aí. Então acho que é isso que eu posso dizer, né? Da quantidade, tem bruxarias que não tem nenhum. Eu tenho 4 tutelares dentro do conclave da Rosa do Espinho, mais Sekhmet, que não tem nada a ver com esses 4, tá? De bom tamanho, né? Para uma devoção, para ficar mantendo altares e tudo mais. Sou Eu acho que só tá de bom eu que tamanho. estou travando ou estamos todas travando? Acho que é aí. Aqui, pra mim, tá tudo ok. Tá. Tá tudo bem. Tá? Lua, devoção. E aí? Eu tava ouvindo as meninas falarem e tava pensando aqui, né? Eu acho, assim, que devoção, pra mim, tá muito relacionado, a minha relação de devoção tá muito relacionada com a devoção às divindades, mas tem também a devoção ao caminho, né? Então, eu tenho uma devoção muito grande ao caminho, à bruxaria, ao paganismo, ao caminho que eu trilho. E, obviamente, dentro da forma como eu trabalho, mas eu acho que também, assim, a gente não. A forma, ela é importante, mas ela não pode ser uma forma que você não vai desenformar o bolo, entendeu? Falando de cozinha, né? A forma, ela dá forma, mas tem que desenformar o bolo, entendeu? Então, se você ficar lá dentro, é até ruim pra você cortar. Então, eu penso que eu dei uma devoção à forma e ao caminho que eu trilho. E neste caminho tem muitas divindades. Só que aí vai muito como a Petrúcia trouxe, né? Existem graus de relação. Então, tem divindades pelas quais eu tenho amor, meio que um amor de amizade, assim. Ai, que delícia! Então, dentro da minha tradição, a gente é muito poliafetivo com as divindades. Então, cada vez a gente tá. Ai, gente, agora a gente tá numa pegada. Vamos trabalhar com divindades. De Pindorama, vamos. Então aí tá, vamos, pá. Agora a gente vai falar com os nórdicos, então, tá, vamos. E tem essa dança que eu acho que tem muito a ver com a forma como a minha tradição faz, que é possibilitar que cada um também converse com panteões diferentes, entendeu? Então, assim, a pessoa ela vai conhecendo panteões, e aí então você vai ter um que é mais nórdico, outro que é mais iorubano, outro é muito misturado, bem Brasil. Então eu tenho essa possibilidade, essa relação com esses deuses. Então, às vezes, fala, ai, olha, eu vou fazer um ritual de lua com uma divindade tal, que eu nunca ouvi falar. Daí eu vou estudar divindade e tal, estarei lá, vou estar lá, toda reverência e respeito e tal. Mas dizer assim, nossa, mas você vai chorar por essa divindade? Não, mas eu tenho profundo respeito e carinho. E algumas até a gente descobre, né? Uau, essa divindade eu não conhecia, me tocou tão profundamente, caramba, né? Já coloquei no hall de amigos aqui, né? Das minhas relações mais próximas. Então, sempre vou me lembrar dessa divindade. Só que tem algumas divindades que têm alguma coisa que vai para além disso, que estão nos campos dos mistérios, eu acho, né? Que talvez tenha a ver com outras vidas, talvez com outras dimensões, com o nosso trabalho entre os mundos, que muitas vezes a luz da consciência nos segue, a gente não sabe, então a gente trabalha em outros planos, né? A bruxa trabalha entre mundos, aí o voo das bruxas, o sabá das bruxas e tal. E aí tem essas divindades, que são essas divindades que nos tomam mesmo, e aí é o seguinte, cara, a hora que elas falam assim, ó, é nós, não tem como, e assim será, né? Então, essas divindades, eu sempre falo que são aquelas que elas são do nosso caminho.
E elas permitem muitas vezes que você vá amar outros deuses, e elas vão ficar lá esperando você. A hora que o calo aperta, elas são as primeiras a estar junto. A hora que você fala, nossa, estou sentindo novamente a presença dessa divindade que há tantos anos eu não sentia, às vezes é porque essa divindade é essa divindade que está, que é, na verdade, do seu caminho, não está no seu caminho, ela é do seu caminho. Ou você é do caminho dela, né? Então ela te permite você amar outros deuses, conhecer outros deuses e tal. Então, quando digo devoção, existem para mim graus de devoção. Então, eu sou devotada ao meu caminho, tenho toda essa reverência ao meu caminho, e neste caminho, muitas divindades e seres também, seres, espíritos encantados, todos eles também vou ter uma devoção, não no sentido de adoração, mas no sentido de aliança, de conexão, de amor, já que a gente está numa época de amor, né? De amor, de amizade. E com algumas eu vou ter realmente uma devoção assim, que é isso, que não tem como você sentir a presença em determinadas situações dessa divindade ou dessas divindades e não ser tomada de uma emoção muito grande. E muitas vezes essa emoção vão ser as lágrimas. E como a Petrúcia trouxe, não lágrimas de tristeza, de ai, que bom você. É de emoção mesmo, de amor, é aquela emoção que transborda o corpo, né? E sai pelos olhos, assim. Então, essa devoção, ela tem graus pra mim, no meu caminho, né? Então, a devoção, para mim, tem essa relação, né? Esses graus que a Petrúcia trouxe muito falando do hinduísmo, para mim, eu vejo muito isso no meu caminho, assim. E para você, Cássia? Deixa eu Eu, fazer um adendo antes da Cássia falar, para eu não perder, porque eu queria fazer um adendo com duas coisas que vocês. Ah, é muito legal a Petrúcia trazer o negócio do adorar. Foi uma coisa que eu pensei muito esses dias, enquanto estava pensando nisso, né? E aí a gente traz muitos dogmas da base cristã que a gente cresceu num mundo muito cristão, né? Assim, a gente estava nesse chão cristão. E eu lembro quando eu era criança que ninguém adorava nada a não ser a Deus. Ai, quando eu falava adoro, e eu sempre adorei adorar. Eu sou sagitariana, então eu sempre fui adorar. Né? Então a Lua falou: ah, eu posso não derramar um balde de lágrima por essa divindade, mas eu derramaria um balde de lágrima pela situação, por estar lá. Então eu acho que eu também desconstruí que eu posso adorar sim. Eu vou adorar sim, porque é a forma como eu sinto, né? E eu acho que isso liberta um pouco de você conseguir sentir do seu jeito, sabe? Acho que permeia muito meu caminho, entender que a gente sente de um jeito único e que as coisas são só nossas mesmo. é isso aí. Essa coisa que você falou é verdade, né? Tinha também aqui, se falava, ah, eu adoro sorvete. Aí sempre tinha um chato que falava, adora não, adora só adora Deus. Aqui rolava muito aqui perto da minha casa. Esses chatos. É muito legal o que vocês trouxeram e eu acho eu acho que lá no comecinho teve realmente esse momento da deusa, né? Como essa figura sem nome, sem, né? Sem um. Mas foi muito rápido que mudou para mim, porque eu gosto de ter essa deusa para chamar de deusa e esse Deus para chamar de Deus, né? Então, dar o nome, saber quem é, saber a história, conhecer, né? Então, desde o começo eu tive isso. E eu já tive várias divindades que fizeram parte da minha vida, e existem aquelas que realmente tocam mais e são as companheiras mesmo de jornada, e com elas, às vezes, sem nomeá-las com o nome que eu as nomeio hoje, no caso de Ishtar, por exemplo, mas eu sempre senti essa energia ali perto de mim. Eu sempre soube que tinha ali alguma coisa no nível energético dessa deusa, né? Que hoje eu entendo perfeitamente a presença dela na minha vida de uma maneira diferente que antes eu não percebia. E eu acho que está tudo bem a gente ter esses amigos mais próximos
e ao mesmo tempo ter pessoas, não, né, divindades que vão fazer parte da nossa vida em alguns momentos e que de repente elas não vão mais fazer. E talvez elas retornem um dia e talvez não, né? Talvez seja só aquele tempo que você tinha para estar com elas. Então eu acho que quando a gente retira do caminho pagão essas rebarbas do patriarcado, das religiões patriarcais, nas quais você tem ali uma divindade única que vai estar com você do dia que você nascer até o dia que você morrer e além, e vai ser só aquela. Porque para algumas pessoas o caminho não vai se mostrar assim, né? Para algumas vai, para algumas não. Às vezes as coisas demoram mais a aparecer e às vezes. Ô, Cássia, é que você está trazendo uma coisa que eu acho que é muito importante, que é esse ranço do patriarcado, né? E da visão monoteísta. Então, esse mono, ele vai para tudo. Ele vai para as relações, para amizade. Então, assim, tipo, nós três somos amigas. Então, existe toda uma energia perniciosa que vai falar, não, você tem que ter a mais importante, a outra ela é menos importante. Então, assim, significa que ela é menos importante, ela ficará de escanteio. E às Ranking, vezes né? ranking e tudo bem. E aí a gente muito cedo a gente tem dificuldade de entender que às vezes você pode não estar realmente em pé de igualdade numa relação, mas não significa que a pessoa não gosta de você. E tá tudo bem, né? Nas relações afetivas como um todo. É tudo muito mono, então só pode adorar a Deus. Só existe um único Deus. Né? Só existe um, assim, você vai amar essa pessoa pro resto da sua vida. Então, se aí acaba uma relação, quando a gente é muito jovem, o jovem se mata. Por quê? Porque parecia, quando a gente é muito jovem, aquilo parecia que realmente aquela pessoa era a única pessoa que você vai amar por toda a sua vida, porque isso é incutido na gente. E claro que na nossa relação religiosa, espiritual, isso vai pegar também. E até a gente desconstruir, por isso que eu acho que o paganismo em profundidade, a bruxaria, é extremamente profundo e maravilhoso. Que quando a gente entende essa jogada, a gente não larga nunca mais. Porque a gente fala, ufa, pô, posso ser humana? Dá para eu ser humana aqui, né? Dá para estar, depois não estar mais e tudo bem, né? Então acho que você tocou num ponto crucial, que é essa relação patriarcal dessas religiões patriarcais, monoteístas e de fidelização, né? É a fidelização. Olha, é fidelização até no capitalismo. Olha, se você vier só aqui, você ganha mais. Sabe assim? Verdade, Lua, tudo a ver, e tudo a ver. Fidelização hoje, inclusive, é um termo muito utilizado, né? Bem, você queria falar alguma coisa sobre isso? Não? Ah, tá, beleza. Eu só É, entendi assim, tudo é um só pode um. isso, exato. E aí, quando Mas a gente traz isso de uma forma tão intensa dentro da gente que quando acho que a minha primeira iniciação, assim, mesmo forte, foi no helenismo. Quando eu me iniciei no helenismo, teve um tempo para eu engrenar e conhecer outros lugares e esbarrar em outras culturas, panteões e divindades. E aí eu comecei a frequentar círculos de mulheres e muitas das mulheres que faziam círculos comigo eram do hinduísmo, a casa onde eu frequentava tinha uma tradição de iniciação xamã com base shivaísta, e aí eu me sentia uma traidora. Zeus ia me odiar. Como é que eu podia estar me engraçando com Shiva? Eu estava traindo as minhas tradições, né? Então eu precisei que um dia, durante um ritual, viessem divindades juntas, de duplinha, de panteões diferentes, para falar: olha nós, brother, aqui, tudo certo. Entendeu? Então a gente leva esse rolê da fidelização, da adoração, e quando a gente ingressa nesse caminho pagão, é como se a gente quisesse se libertar de todas as coisas. Mas eu acho que, assim como em todos os lugares, tem coisas que nascem da essência humana. É da minha essência adorar. É da minha essência querer caminhar por 28 caminhos diferentes. Eu estou em dois processos iniciáticos diferentes e, assim, é a minha oitava e a nona iniciação. E vamos aí.
Porque uma coisa, outra coisa, outra coisa, e eu não quero podar mais as experiências. Então, eu acho que a gente entra com essa coisa do não, vai lá, com todas as correntes, você entra num caminho de liberdade com todas as correntes no pé. Você vai galgando tirar, né? Você vai aí, tipo, tirando uma bolinha de ferro de cada vez do pé. Isso é muito louco, isso é bonito no processo, eu acho. Realmente. Apesar de que tem pessoas, mesmo neste caminho, pagão e bruxo, que optam por ter uma relação mais estreita com uma única divindade, né? A gente não está falando aqui que isso está errado e nem nada. A questão é justamente essas pequenas armadilhas da questão devocional que. Quer dizer que você tem que escolher uma divindade e estar ali com aquela divindade. Ah, nossa, mas eu sinto que tem outras divindades que estão perto de mim e eu sinto uma proximidade com outra divindade. Ah, não, mas não pode. Se você se comprometeu com a divindade X, você só pode ficar ali, né? Então, o que a gente está trazendo aqui para essa conversa, que eu acho que já começou super rica, né? É justamente essas questões de aprisionamento em padrões que nem estão relacionados ao caminho bruxo e pagão per se, e muito menos pelas divindades, porque eu acho muito difícil imaginar que alguma divindade teria essa coisa de chegar e alguém falar, não, você só vai ser. Você só vai estar comigo, você só vai caminhar comigo, você não vai poder mais falar com ninguém. Se você acha que uma divindade falou isso pra você, eu, Cássia, pessoalmente acredito que não seja real. Talvez você esteja levando aí algumas projeções, né, Pode para ser sua. até uma relação tóxica. Exatamente. Ô, louco, Exatamente. tem gente que é tanta toxicidade que ela leva até para as divindades, né? Não Exatamente, pode né? ser. Então, calma, não é necessário. Muito, Pensa aí direito. também vem muito desse lugar de você trabalhar com a exclusividade que é excludente. Uhum. Então, a pessoa, a exclusividade é para que você tenha um processo único, exclusivo, não exclusivo, né? Então, tipo, você acaba fazendo uma coisa de formas excludentes, você exclui possibilidades, caminhos, pessoas, divindades e tal, não sei o quê. Vem muito desse lugar de falar, ai, mas Zeus vai ficar bravo comigo. Ah, Zeus tá. É sério, que você acha que tá lá Pater no Olimpo, preocupado com você aí. Já fui essa pessoa, tá, gente? Eu já fui essa pessoa. Eu Então, também. assim, eu trabalhei em um lugar, eu tinha um chefe que a gente era muito amigo, então às vezes a gente se escondia num cantinho do prédio para desabafar e falar para pessoas. Se começasse a chover, eu não saía, porque eu falava, Zeus vai jogar um raio na minha cabeça que eu fiquei lá falando mal do fulaninho. Já fui essa pessoa, não saía. Não, tá chovendo. Zeus vai me castigar. A gente traz tudo isso, né? Isso são as bolinhas mesmo de fael que a gente vai deixando no caminho. E às E a vezes, E aí, às vezes até. exclusividade também é a exclusividade também dos escolhidos, né? Nossa, eu sou muito ah, sim. especial. Que é isso? Nossa, a gente é muito especial. E esse negócio aí que você falou, cara, eu tava aqui pensando, né? Só trocou uma letrinha, né? Deus por Zeus, né? Mas a relação acabou sendo muito similar. E aí, você foi desconstruindo isso e foi entendendo que é diferente, né? Então, ótimo também, né? É, Seguindo um pouquinho, o combo fé mais prática, né? Tenho fé. Porém, tenho fé na providência divina, né? Mas também boto minha mão na massa, né? É muito comum na bruxaria, né? Eu gosto até uma coisa que a Lua fala, né? Se a gente fala que pratica bruxaria, então vamos praticar bruxaria, né? E aí eu queria saber como vocês veem esse formato, o formato entre confio na divindade, porém também boto minha mãozinha ali, né? Vocês gostam de contar com uma ajudinha dos deuses na hora de fazerem feitiços? Como é essa relação? Começando com a Petrúcia. Olha, sim, né? Porque
Senão, de novo, nós estamos voltando nesse monoteísmo. Eu só vou rezar para Deus e Deus vai resolver para mim, né? Monoteísmo, monoteia, no caso de uma deusa, né? Só ela vai fazer para mim. Então, não, eu tenho que colocar minha mão. Mas eu sim, tem coisas que eu não misturo, mas eu tô sempre diante dos altares dos deuses. Então, né? Tipo, tem coisas que eu não misturo, mas eu tô ali. Se algum deles achar que deve interferir, tá liberado. Mas tem algumas coisas que são específicas para um ou para outro. Sim. Tem um que eu trabalho especificamente certos feitiços, então é com aquela entidade tutelar, chega bem ser um deus esse. E tem muita coisa que eu faço com Sekhmet, especialmente coisas de justiça e coisas de saúde, né? Então, quando envolve justiça, saúde, pessoas que me pedem ajuda para libertação de alguma coisa, tem coisas que eu ponho só aos pés dela, porque aí eu não quero me meter eu pessoalmente, porque ela vai saber melhor de que maneira atuar. Mas tem coisas que eu estou fazendo e estou pedindo que ela entre comigo. Então, eu acho que a minha relação é mais ou menos essa. Mas eu também tenho um cuidado, porque eu vou usar uma frase que uma amiga minha diz: os deuses não são potinhos de tempero. Então, eu não vou, eu quero fazer uma coisa para prosperidade, então eu vou chamar por Deméter. Eu quero amor, eu vou chamar por Afrodite. Não. Quais são os deuses com os quais eu tenho relação? E são eles que vão me ajudar em qualquer. Eles são deuses. Eles não são diminutos, eles são deuses. Eles têm muitos epítetos, não é à toa, é para mostrar quanta variedade tem naquele ser que é uma superpotência. Então, eu posso. E na era antiga, você estava falando de helenismo, né, Carla? Era isso, você não ia a todos os deuses, você tinha qual o templo que você frequentava. A sociedade era politeísta, mas tinha um templo que você frequentava, e se você ia para Zeus, se você ia para Afrodite, ou se você ia para Deméter, resolver tudo. Né? Se você era de Hermes ia quebrar todas para você, ia resolver todos os teus galhos. Então, tinha muito esse Ainda cuidado, mais quem? né? Ainda mais quem, mas tipo, tinha um cuidado de que templo eu frequento. E aí talvez fosse um segundo templo, mas não era, eu vou para cada hora num templo diferente. São poucos templos aos quais você frequenta ali. Não é mono, mas também não é todos, não é? Eu não tenho relação nenhuma, então eu vou lá pedir. Eu não vou pedir uma coisa para alguém que eu não me conhece. Então, acho que esse é um cuidado, ele não é um potinho de tempero. E muitas vezes eu vejo quem está recém chegando, eu quero fazer um negócio para Mercúrio, o que que eu uso? Não, né? Você tem uma relação com essa divindade? Se não vai com uma divindade que você tem uma relação. Então, para mim, nessa questão aí, mas sim, a gente deve pedir e contar com a ajuda deles. Eu misturo, eu faço as coisas muito juntos, assim, embora eu entenda que o feitiço é a minha energia que está indo primariamente ali, né? E aí eu peço, ei, posso contar contigo aqui numa força nesse negócio que. Então é mais ou menos dessa ordem que eu acho que. E eu só queria complementar que eu achei super bonito que a Lua falou a gente ser do caminho da divindade. Achei muito bonito isso. Que, claro, nunca é não é numa direção só, né? Sempre é duplo. Se eles estão conosco, é porque eles também gostam de nós, se interessam e a gente faz sentido para eles, né? Então, acho que é isso que eu tinha para dizer. É bonito mesmo. E eu queria fazer, já colocar uma coisa no que você falou, porque eu me lembrei aqui, né? Que é da gente tomar muito cuidado de não achar que Deus é servidor mágico, né? A gente ouve muito na internet o seguinte termo: eu senti que para resolver tal coisa eu devo trabalhar com a divindade tal. E aí acontece até isso que a Petrúcia falou, né? O que que essa divindade gosta? O que que eu uso? Quais são os elementos e tal, né? E, e aí, às vezes, eu vejo uma forma, uma falta de entendimento do que é uma divindade, de que essa divindade, ela não tá lá, ela é um gênio da lâmpada que vai sair para, né, para falar o que você deseja, ó querida, porque você botou aqui uma taça de vinho para mim, eu vou resolver todos os seus BOs, né? E essa coisa de tratar a divindade como servidor, né?
Aí, tipo, aí eu fiz lá a coisa com a divindade, estou trabalhando com a divindade, que, né, a Lua citou ali o capitalismo anteriormente, vou citá-lo, o capitalismo de novo, né? Que é essa coisa, né, de colocar nesses termos, embora eu entenda, né, que às vezes a gente realmente dá um trampo mesmo, mas enfim. É, mas de colocar a divindade desse jeito, eu vou fazer então aqui um trabalho com a divindade tal, eu vou pedir tal coisa, eu vou oferecer tal coisa, e na hora que terminar, então ela me deu o que eu queria, então pronto, acabou. E se ela não me der o que eu quis, então nunca mais eu olho para a cara dela, não falo mais com ela, ela realmente não serve para, ai, não me dei bem com a fulana, né? Ai, não me dei bem com a É uma visão Afrodite. utilitária, né? É uma coisa Utilitária, utilitária. exato, exatamente. Que eu acho que é muito complexo, assim, e não. Eu não acredito nesse formato, né? Eu queria deixar isso. Carla, como você acha, como você vê essa coisa da fé com a prática? Como é isso no seu caminho? Vou pegar o seu gancho sobre o rolê Vou pegar alguns ganchos, vai. Então, assim, a partir do momento em que eu decido, vou fazer um feitiço de amor para Afrodite. Ah, mas o que será que eu tenho que fazer? A partir do momento que você pergunta, se você não sabe, isso deveria ser uma sinalização de que este não é o caminho. Pelo menos não agora. Ah, então eu quero fazer um feitiço. Eu acho que é ok, né? Eu acho que faz parte do caminho a gente estar neste lugar. Esses dias eu vi uma coisa assim que foi muito louca, numa página que eu gosto muito, que faz bons conteúdos, mas aí talvez como mais uma página que a gente vê começar muito boa e degringolar no caminho egóico, que estava divulgando um conjuro para Hecate. Então você conjura Hecate para você resolver qualquer negócio na sua vida. E eu até comentei, falei, claro, que Hecate está aí à nossa disposição, né? Hecate, tá aí a nossa. Vou aqui conjurar Hecate para. Né, gente? E aí a gente traz isso, eu acho que isso é uma das bolinhas que a gente traz no pé sobre. Porque a gente cresce, a gente cresceu, né? Acho que hoje em dia meus filhos não cresceram no mesmo chão, né? E mesmo assim tem umas coisas na cabeça que eu falo, da onde veio? Porque eu nunca ensinei, né? E tá lá dentro. Então, acho que a gente vem muito desse negócio de. O cristianismo traz um pouco essa coisa de que a gente é incapaz de resolver os próprios BOs. Né? Então, eu preciso do padre, eu preciso do pastor, eu preciso de Deus, ou eu preciso de um santo, eu preciso sempre de alguém. Nunca sou eu. E eu acho que o paganismo traz para a gente o caminho de descobrir que sou eu. É a partir de mim. Então, tem coisas que são a partir de mim, eu e o universo. Então, quando é meio genérico, eu jogo muito pro universo. Falo, pô, universo. E o universo é fanfarrão. A gente vai aprendendo aí que o universo é fanfarrão. Eu não sou. Eu tava aqui pensando, né, que assim, eu ia falar que eu não sou uma pessoa de muitos feitiços, na verdade. Mas é um pouco dúbio, porque eu feitiço todo dia, porque eu cozinho todo dia. Então, eu também fui descobrindo que existem tipos de feitiços diferentes. Existem tipos de feitiços que são. É estranho, mas talvez faça sentido. Existem tipos de feitiços que são meio ateus, eles não dependem de divindade nenhuma, sabe? Eles dependem da minha mão, do meu calor, da minha intenção, do meu ambiente. Então, é algo que eu fui descobrindo com o tempo é que assim, se eu estiver irritada, se eu tiver qualquer sentimento que não seja bom, eu não vou para a cozinha. Não importa se eu estou fazendo feitiço ou não, porque os insumos eles não têm esse filtro. Ah, ela está fazendo feitiço, vou aqui, vou absorver tudo. Ah, não. Então acho que a gente vai aprendendo no caminhar onde é que a gente usa cada feitiço, que os feitiços eles não são iguais, eles não são potinhos de tempero, adorei isso, até anotei. Não são, sabe, não é que eu vou temperar com essa divindade aqui, então. Então, amor, vou temperar com a Afrodite. Mas nunca, sabe, não sei nem quem é a divindade.
Então, eu acho que tem o caminho que a gente traz dentro da gente e o caminho que a gente vai desenvolvendo. Então, eu gosto de trazer muito para o dia a dia. Meus feitiços são muito no dia a dia, são muito no tete a tete. Para eu fazer coisas muito específicas, ou elas são lições de algum processo, ou alguma coisa que eu tenha que fazer para autoconhecimento e tal, mas eu não gosto de intervir muito. Eu sou muito assim, quando eu vou fazer alguma coisa que é muito genérica, aqui o meu altar e o altar do meu marido, que é um bandista, ficam perto, fica perto. E aí fica tudo colado. Então, quando eu vou fazer alguma coisa que eu queria uma ajudinha, eu falo, gente, olha, quem quiser aqui botar a mão, aí eu olho para todo mundo, falo, olha, quem quiser aqui, essa aqui é para todo mundo ajudar, né? E tem, acho que tem as coisas específicas que aí tem muito mais a ver com a minha relação com a divindade, né? Do que com talvez o que eu vá querer. Queria fazer um comentário só, porque a gente está falando tanto do conhecer a divindade, mas às vezes a gente vai num ritual para uma divindade que a gente não tem relação. E isso pode abrir portas muito legais, no tanto que a Lua estava dizendo que faz no grupo dela, né? Então, às vezes, eu não tenho uma relação pessoal com a Afrodite, mas se eu for num ritual de Afrodite, eu posso tentar pedir certas coisas para Afrodite dentro de todo um contexto que foi preparado especificamente para ela, que não fui eu que preparei, porque eu nem conheço muito essa deusa, digamos, né? Então, aí eu tenho como abrir uma portinha e fazer um pedido e fazer tudo mais quando tem um contexto todo preparado por pessoas que têm alguma relação com aquela divindade e eu vou lá graciosamente como uma participante e posso também dali sair com uma amizade nova, como a gente faz muitas vezes também com aqui no nosso próprio mundo, né? A gente conhece pessoas novas, a gente pode conhecer deuses novos para uma amizade. Então, eu só queria deixar isso, que não é isso que a gente está falando aqui do, né? Que podemos, claro, Sim, obviamente, abrir para pessoas novas, para com deuses novos. certeza. Com certeza. E eu gosto, falando, né, sobre a pergunta específica, né, tirando aquele pop-up que eu abri ali dos servidores, que eu gosto de. Eu tenho, assim, eu tenho uma prática que eu costumo fazer que é assim. É, Easter, por exemplo, né? Easter, eu vou aqui fazer um trabalho específico X para tal coisa. Deusa, me agracie com sua energia e me inspire, né? E traga a sua energia benfazeja para isso que eu vou fazer agora. E aí eu faço. E aí eu faço com a minha energia, com a minha intenção, com o meu conhecimento, né? Nem que eu tenha que pesquisar se eu não souber, porque ninguém sabe tudo, né? E tal. E aí isso também é importante, né? A gente falar sobre práticas, né? Que a gente pode sim, né? Ir procurar coisas novas e tudo mais. E aí eu gosto de fazer isso. É difícil eu pedir, às vezes acontece, mas é difícil que eu peça algo. Mas às vezes a gente só chega lá e fala, Anso, me dá uma força. Que assim, tá difícil, sabe? Então, se você puder me dar uma forcinha, eu super agradeço. Mas na maior parte das vezes eu gosto de colocar sim a minha mão naquilo, porque eu penso que se é uma coisa para mim, é uma coisa que eu preciso, ou alguma coisa que eu quero, né? É muito justo que eu faça a minha parte, né? Não preciso ir lá, né? Pagar um negocinho ali para paga uma bebida ali para a divindade vai fazer as coisas para você, né? Então eu gosto sim de colocar a minha mão, mas eu gosto sempre de contar com essa amizade, né? Que é a mesma coisa, né? Ai, nossa, eu tô aqui com um problema. Carla, você pode me ajudar aqui, ó? Porque, sei lá, de repente a sua visão disso me ajuda, né? Da mesma maneira eu penso nas divindades, porque eu vejo muitas divindades como companheiras de caminho, como amigas, como amantes, né? E ali, às vezes, ela pode te dar, até inclusive quando você chega no seu altar para aquela divindade e você fala, nossa, né? Eu vou fazer tal coisa, você pode colocar aqui, né, a sua energia. Às vezes você tem uns insights tão legais que vai para um lugar, às vezes, diferente do que você tinha pensado num primeiro momento e dá mais certo, né? Penso isso. Lua, conte-nos o que você acha do combo Ah, eu devoção acho mais que fé prática. prática, né? Eu acho que quando a gente chega na nosso caminho, a gente, como a gente já comentou aqui, eu acho que a gente vem carregando.
formas de ver e praticar religiões e espiritualidades que já estão pré-estabelecidas. E essa relação utilitarista, eu acho que ela vai estar presente para muitas pessoas quando começa esse caminho. Então a gente vai ver manuais antigos, muito assim, feitiço de amor com Afrodite, feitiço de prosperidade com Zeus, feitiço de não sei o que lá com não sei quem. E aí, a gente também vem de uma criação, mesmo que a gente não tenha tido uma criação religiosa fundamentalista, a sociedade, a cultura toda, ela é colocada como eu existe. Não, Deus é um só. Ah, mas eu acho, inclusive, eu acho desrespeitoso quando as pessoas falam, ah, mas Deus é tudo um Deus só, né? Eu não, não é assim para mim, né? Porque ele tá falando daquele Deus lá. Então, eu acho que é desrespeitoso. Não, não é. É tudo, não, mas tudo é Deus, né? Não, não é bem assim, não. Mas a gente vem com isso. Isso fica meio que latente na gente, sabe? Fica como um pano de fundo e meio que como se fosse um pressuposto que a gente não entende muito bem, mas isso fica na gente. Daí a gente se atrai pela magia, normalmente, pelo início. A magia. E a magia é, eu vou alterar minha realidade, me valendo do meu poder pessoal, no desenvolvimento do meu poder pessoal, mas eu vou utilizar algumas coisas. Então, ingredientes do feitiço, vamos colocar assim. Então, a gente vem com essa relação utilitária e já com essa visão de que existe uma divindade, algo que é latente, que eu não entendo muito bem, mas que está aqui. E quando eu chego nesse caminho espiritual, eu vejo um monte de instrumentos, um monte de coisas. Uma fala um pouco seduzente, né? De empoderamento, de que você tem o poder, de que você é a bruxa, de que você faz, isso acontece. E a gente vem buscar isso muitas vezes. E aí a gente vê no meio desse balaio deuses. Então tem no meio ali do átame, no meio das plantas, que também são seres, a gente começa olhando como se fosse algo, ingrediente, um tempero, né? Uma pedra como uma coisa e deuses como coisas. E continua latente que não, mas existe algo maior. Esses deuses, eles estão aqui menor, mas tem alguma coisa que é maior, porque a gente traz daquela visão que desde que a gente nasceu, a gente vai ouvindo. Mesmo que na nossa família isso não seja tão fundamentalista. Você vai ouvindo, não, porque Deus é um só, porque existe uma força, porque existe isso. E a gente não conecta esses deuses com essa força. Porque a gente não recebe essa instrução politeísta. A gente tem um pensamento monoteísta, ali, latente na gente. Então a gente vai ter uma relação com os deuses como? Com coisas. Feitiço de amor com Afrodite, pegue uma canela, uma maçã, né? E aí a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que a canela, a maçã são seres, que eu também tenho que ter uma relação, eu também vou trabalhar com. O meu Atami tem um espírito. Aí eu gosto muito da fala da Petrúcia, né, quando ela fala do animismo. Esse é o caminho. E aí, quando você entende que essa é a pegada, e você vai entender que, inclusive, quando você pensa naquela força latente, os deuses são isso. Eles são essa força que você tanto achava que não, mas tem algo a mais, né? E aí a gente vai voltar dentro da nossa relação e do nosso caminho espiritual, a gente vai voltar para esse ponto que vocês trouxeram sobre você não vai pedir coisas para quem você não conhece. A não ser que você vá, como se fosse uma doação, né? Uma relação com a Petrúcia trouxe de um ritual com Afrodite, por exemplo. Que tá tudo bem também. Mas não é algo que você vai lá e você vai pedir. Você não tem uma relação com ele. Então você passa a estabelecer relações. E eu vejo que o paganismo é um caminho de relações, você vai aprendendo relações. E é tão forte isso que são as relações dentro de comunidade que são as mais problemáticas muitas vezes e que vão afastar as pessoas do caminho. Quando elas entendem que o caminho não é essas relações, elas se mantêm no caminho a despeito de tudo que ela passou. E aí a gente resgata para nossa prática pagã algo que, quando a gente chega buscando a magia, a gente meio que deixa para lá, porque a gente também quer romper com grilhões daquilo, que é a oração. Oração é de você falar com a divindade. Então você vai orar, você vai falar com a divindade. A gente vai preferir muito mais, às vezes, uma reza, que é um feitiço, que é um conjuro, que é um, né, do que um encantamento, do que uma oração, de você sentar e se conectar com a sua fé.
com a divindade, né? Então eu vejo que o amadurecimento nesse caminho, ele vai levar a gente a entender muito mais. E aí por isso que muitas bruxas vão acabar, como a Carla trouxe, falando assim, não sou de muitos feitiços, mas na verdade sou. Porque vai se entender que sim, quem me guarda não dorme, mas eu também não fico dormindo no ponto, né? Tá? E sim, eu tenho plena consciência, eu não tenho, eu nunca vou conseguir na minha vida agradecer tudo que os deuses fazem por mim. Nunca, gente. Todas as bênçãos que eu recebo, tudo que eu vivo, todas as coisas, nunca vou conseguir. O máximo que eu posso fazer é dar o melhor de mim. Às vezes o melhor de mim é 1%, mas é o melhor de mim, enquanto bruxa, enquanto líder e blá blá blá. Então, tem um momento de você ter essa certeza no coração, e é muito gostoso, tem muito a ver com a nossa devoção. Tem um momento de você botar a mão na massa e falar, eles não dormem, mas eu também não durmo, não, entendeu? Pai, isso aqui é minha responsabilidade. Nenhum Deus vai fazer o que é tua responsabilidade, entendeu? Nenhum Deus vai fazer você beber água, sendo que é você que tem que levantar o bumbum da cadeira e ir lá beber água, entendeu? Nenhum. Mas tenha certeza de que eles estarão com você. Se você não beber água e tiver um problema renal, eles estarão com você naquele momento, até para dizer assim. Então, né, gata, né? E vão te pegar no colo e vão falar, então, né, gatinha? Era você que tinha que ter feito, né? Tá? E a gente não precisa se afastar da fé e da oração com as nossas divindades porque a gente quer romper com aqueles pensamentos. Isso não é exclusividade daquele caminho. Isso é humano. Você, sabe, chorar, deitar no colo e pedir mesmo. Ai, me ajuda aqui porque tá, o negócio aqui tá Flórida. Entendeu? E uma vez, inclusive, pessoas na internet falaram que nós, né, de semente ancestral, era muito devocional, porque a gente, nos nossos rituais, são devocionais mesmo. Então, quando eu vou fazer um rito de luta com uma deusa que alguém vai fazer, eu vou estar lá de convidada, que eu não conheço, é devocional, a gente tá lá pedindo coisa. Claro que a gente sempre fala assim, então, né, dá uma olhadinha pra nós aqui, mas a verdade aqui, esse ritual é pra gente se conectar com a parte de conhecer para a gente te conhecer, para que esse caminho se abra e de repente alguém desperte e fale, cara, eu tenho uma relação com essa divindade que eu não sabia, né? Então, eu acho Para que honrar, né? Que lindo. para honrar, Só queria colocar um comentário, porque falaram como se fosse um palavrão, né? Que o teu grupo é exatamente. devocional. Que É, horror! Caramba, eu muitas fiquei assim vezes até meio, tô até meio é aqui sério. lidando. Tô até meio aqui lidando com essa informação. Então vai lá fazer suas relações de barganha com a divindade, tá tudo bem, né? Porque é isso, né? A sociedade ela também coloca as relações muito como utilitárias. Então você é amiga sua porque você tem algo para me oferecer. Então, você acha que isso não vai para as divindades também? Com certeza, né? Aproveitando esse gancho, maravilhosa, inclusive a fala da Lua, hein, gente? Nossa, tocada pelos deuses, com certeza. E eu queria aproveitar essa fala para perguntar: vocês rezam? Você reza, Petrúcia? Eu acho que a Petrúcia reza. Rezo todo dia, rezo de manhã, rezo de noite, rezo pra caramba. E lembrei também eu tive uma aluna uma vez que tinha uma bronca com essa história, ela não queria ter uma devoção porque ela achava que isso era um subjugo, era ela ia ser muito submissa. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, né? Que tamanho de ego é esse? Que também não pode se render a forças maiores. Então, essa é uma questão também. Se eu não posso ter devoção, é porque o meu ego é muito grande e não existe nada maior que eu. Gente, a floresta de fora da minha casa é maior que eu. Eu rezo A para que a chuva, floresta, né? a A chuva, gente. chuva, minha nossa, como eu rezo quando chove muito. Então, eu rezo. Da manhã à noite, volta e meia, estou rezando. Tem altar de ancestral, tem altar disso, tem 4 altares oficiais na minha casa, fora os outros não oficiais, quando tem que limpar a trabalheira. Mas, e eles são usados, né? E tem reza. Você reza, Carla? Eu rezo, eu rezo. É, é que a gente bota o rezar numa caixinha, né? A gente acha que o rezar tá ali naquele momento, né? Eu gosto muito, eu uso muito em muitas situações orar e vigiar. Gente, orar e vigiar, porque é assim, é, né? Lembrando também que a gente traz as caixinhas de
de um patriarcado e um cristianismo que transformaram essências pagãs, né? Então, não dá para jogar tudo fora. E aí, eu acho que o que eu transformei, desconstruí e ressignifiquei, talvez, na vida, foi o formato da reza. Então, às vezes, para mim, é mais difícil do que para Petrúcia, que consegue, às vezes, parar em frente ao altar, tal, não sei o quê. Então, às vezes, a minha reza é ali onde eu tô, num momento, né? Então, eu acho que eu parei com as orações, né? Porque a gente desconstrói os ritmos e depois eu entendi que orar era uma parte da minha devoção, né? E que orar é conversar com os deuses, né? É conversar com as divindades. Então, eu acho importante no processo. Recomendo fortemente. Quero só fazer um adendo, que na verdade, em vez de rezar, eu colocaria uma outra palavra, prece. Eu faço Isso. mais prece do que eu rezo. E prece é manter e estabelecer, dar continuidade a relações. Então é isso, são preces aos elementos, preces, né, às divindades. Eu acho que prece é uma palavra mais adequada para a minha prática. Boa. Eu também rezo ou faço preces. Acho que prece também gosto dessa palavra, mas acho que qualquer uma das duas para mim, né? Qualquer uma das duas é válida para aquilo que eu faço. Inclusive porque eu acho que é uma maneira muito boa de começar ali né, um momento, né? Você chama a divindade, você exalta as suas qualidades, você fala como ela é importante para você, né? E às vezes você pede alguma coisa ou não, dependendo do momento, né? Eu gosto, sim, eu gosto de procurar, eu gosto de utilizar hinos antigos, que eu acho que é isso que a Carla falou, uma coisa muito importante, né? Porque a gente tá, né, voltando muito nessa questão, mas acho que faz sentido quando a gente fala do devocional, que a gente às vezes acha que está quebrando com uma coisa patriarcal de religiões abraâmicas, né? Enfim. A gente não vou rezar. Mas se a gente for olhar, historicamente você encontra hinos, né, a divindades antiquíssimas, né? As pessoas ali muito, muito, muito antes de Yahvé aparecer nesse rolê, as pessoas já estavam fazendo suas preces às divindades, né? Então, eu acho que é importante até como um momento ali de você, né, te sair, né, do ordinário, do mundo e mesmo que seja por 5 minutos, você está ali em conexão com aquela divindade, né? Você fazer uma oração para ela, você falar como ela é importante para você, né? Você se emocionar, né? Chorar, como no começo ali a Petrúcia falou, né? Então, acho que que a gente pode rezar, viu, gente? Tá liberado. Eu acho também que muitas vezes as pessoas elas falam assim, eu já ouvi muito isso, essa pessoa assim, ai, não sei, tô tão desconectada. Aí você pergunta, mas você conversa com a divindade todo dia? Ai, não sei, tô me sentindo desconectada. Mas é você que tem que conectar, Katsu. Não é a divindade que vai te conectar nada, é você que tem que fazer isso, né? Se abre para o caminho, que o caminho se abre para você, né? Mas eu acho que isso também vem do rolê da missa uma vez por semana. Quando eu comecei no caminho da bruxaria e comecei a falar que era bruxa e assumir a bruxaria, eu fiz isso de uma forma muito 100%. Então, eu colocava na ficha de escola das crianças religião, bruxaria. Não era bruxaria. Eu colocava, né? Sempre coloquei, então era bem comum. E aí a gente traz muito essa coisa. Ah, então eu vou na igreja de domingo, eu vou lá e rezo e tá tudo certo. Na porta da igreja eu tô aqui fazendo fofoca do coleguinha, né? Então acho que a gente tem esse culto como se tivesse que ser num lugar, como se tivesse que ser uma forma específica, né? E aí a gente acha que é o suficiente. E aí eu explicava para as pessoas, mas qual a diferença? Mas o que que é? E aí eu usava duas frases que era, meu Deus é Zeus, e eu não vou na igreja uma vez por semana, porque eu vigio o tempo inteiro.
Porque não é assim, para mim, tá na minha religião que eu tenho que tentar não falar do coleguinha, não jogar lixo, sabe, tudo junto no mesmo lugar. Então, a minha religião, ela engloba as minhas ações diárias, porque é o que eu acredito. E aí é uma conversa que eu sempre tenho, que eu sempre falo, que assim, sou devota de gás. Você separa seu lixo, amor? Você joga seu lixo reciclado sujo no potinho? Sabe, você sabe o que tem que separar ou não? Mas dá trabalho. Dá. Mas também faz parte de um processo devocional, né? O mínimo que eu tenho que fazer com devoção é cuidar do lugar que eu ocupo. Então, eu já ouvi pessoas falando que, mas eu pago o lixeiro separar, eu já pago a taxa do lixo, para que tem que separar o lixo? Então, assim, eu acho que a gente tira, quando esse formato cristão, patriarcal, ele tirou eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar aqui. Ele tirou o empoderamento pessoal de eu fazer as coisas. Porque eu dependo de alguém, porque o patriarcado não quer poder, né? O patriarcado quer submissão. Então, as pessoas não podem ter poder de resolver o próprio problema. Tem que depender de alguém. Tem um degrau aí, não é você não é capaz. Né? Mas é o seu joelhinho que você bota no chão para pedir para Deus. Então, é isso. Muito bem. Aí, quando a pessoa fala isso que dá trabalho, cara, você fala, então fica deitado dormindo, porque viver dá trabalho. Levantou, vai ter trabalho. Falo, gente, se fosse Levantou, fácil, vai ter trabalho. eu chamava férias, não chamava vida. É fácil. Vida. Aí, gente, para finalizar a nossa conversa, eu queria saber a opinião de vocês sobre uma coisa. Qual ou quais divindades, na experiência de vocês, são mais benfazejas com os humanos? São mais, gostam mais, estão ali. Se você começa ali uma relação, rapidamente você consegue um Paranauê. E assim, quem vocês acham que gosta mais de nós? Tá difícil gostar de nós, mas quem vocês acham que gosta mais de nós? Carla. Eu já disse muitas vezes uma coisa que é assim, né? Eu sempre achei que os gregos eram mais acessíveis, porque viveram conosco, então aqui tem uma camada de, né? Procriaram conosco, tivemos aí semideuses tal, e não sei o quê. Então, eu sempre achei que tivesse uma relação diferenciada. Quando eu fui descobrindo outros mundos e outros universos, eu mudei um pouco de opinião, porque eu tenho uma relação muito próxima com divindades que eu nunca imaginei. Então, hoje em dia, eu tenho uma relação devocional com um Exu. E é devocional. Se ele me mandar virar pirueta no ar, 7 duplo twist carpado, eu faço, porque aquilo ali eu nem questiono. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Então, hoje eu gosto de pensar que os mais benfazejos, para mim, serão os que eu me abri para ouvir. Então, eu nunca imaginei que, por exemplo, eu fosse ter uma relação maternal com Kali. Quando eu comecei a me relacionar com Kali, quando eu conheci Kali, era uma relação cheia de medo. Uma relação cheia de, meu Deus do céu, ela corta cabeças, ela. E é dos colos que mais me acolhe. Então, eu acho que o que é benfazejo, o que é próximo de mim, talvez dependa mais de mim do que deles, sabe? O quanto eu abro esse caminho para serem benfazejos comigo. Acho que tem a ver comigo. Muito bem. Lua, quem você acha que é mais ali, tipo, Para a humanidade, né? para a humanidade? Olha, eu Nesse vou sentido. falar uma coisa que eu fiquei refletindo, que foi a primeira. Eu acho que Gaia, né? Eu acho que Terra, a própria Terra é a mais benfazeja. E todas as divindades que são, assim, terrenas, né? Então, a gente poderia falar Gaia, Nertos, todas essas divindades, Gaios, essas divindades da terra. Ah, mas ela é benfazeja, o ser humano tá fazendo, aí ela vai lá e faz. É claro, né? Mas assim, vai dizer que não é benfazeja. Olha o tanto de caca que a gente faz, gente. E a gente vive e tá aqui vivendo.
né? Então, assim, é só a gente parar. Lembra na pandemia? É só a gente parar de fazer umas coisas que ela já vem toda exuberante. Então, eu acho que ela é bem fazeja, assim, pra gente. Dá comida pra gente, dá tudo, dá medicina pra gente, dá tudo. É muito bem fazeja essa divindade, todas essas divindades da terra, divindades que são Pachamama, né? Essas divindades, assim, são muito bem fazejas. E, assim, toda vez que eu vejo alguém que começa e se conecta com essas divindades, a gente chama Gaia, Pachamama, mas entendam, são muitas divindades que têm os mesmos raios de atuação, tá? Então, para aquele povo, ela chamava assim, né? Para o povo tal. Ah, mas são a mesma divindade? Daí é outro raiz do sabá, que a gente pode até fazer, tá? Mas, entendam, as divindades da terra, as divindades que, nutridoras, por si só são nutridoras, Deméter, são nutridoras. A própria Kali, né? É a senhora dos ciclos. Que é maior nutrição que essa, né? Nos entender o que é o que, qual é o momento de morrer, qual é o momento de nascer, qual é o momento de renascer. E às vezes ser bem fazer já é arrancar da gente o que a gente mesmo não consegue arrancar de nós mesmos, né? Então, isso é ser bem fazeja. Não significa confortável. Bem fazeja não significa confortável. Até porque é confortável para qual camada do seu ser? Normalmente estamos falando do ego, não é mesmo? Né? E as divindades não estão aqui para massagear o nosso eguinho, tá? Então eu vejo que essas divindades telúricas são extremamente benfazejas, extremamente, porque é isso, você pode, cara, você tá andando na rua, você achar uma coisa, uma fruta na árvore. Ah, mas será que pode comer porque a poluição? Porque o ser humano fez caca, que a divindade deixou lá. Porque se tiver um vão no viaduto, vai nascer uma planta lá. Ah, é mato, porque você, ser humano, não sabe o que que é. Porque certamente, se estudar, vai saber, vai aprender os mistérios daquela planta e que ali tem uma medicina. E que é a gente que não sabe, a gente é muito arrogante. É você que não sabe que a divindade é bem fazeja assim, né? Então, para mim, são as divindades telúricas para a humanidade como um todo. E você, Petrúcia? Fiz essa pergunta, né? Concordo com a Lua que Gaia, sem dúvida nenhuma, é uma mãezona, né? Tem uma fala linda que uma vez eu li, eu tenho que lembrar o nome, Antero Ali, que falou que a Terra é uma entidade tão benevolente que escolheu encarnar como planeta, Belíssimo. né? Então, sem dúvida nenhuma, a Terra. Primeira, é uma deusa da onde a gente caminha, onde a gente respira, que dá o nosso corpo, que nos sustenta totalmente. Mas tem deuses que gostam do ser humano. Dionísio é um deles. Dionísio adora o ser humano. Então, esse é um que eu diria que praticamente qualquer ser humano que tentar abordar Dionísio, ele recebe, porque ele curte o ser humano. Apesar da nossa besteira, tudo, ele gosta de nós. Então, esse é um. Hecate adora bruxas, mas também já descobri que nem todas. Tem bruxas que tentam se aproximar e Hecate dá de ombro. Olha que Quem interessante. diria, hein? Quem diria? Mas, no geral, ela é muito aberta. Ela gosta de bruxo. Então, a pessoa entra nesse caminho, ela tem uma aproximação, e porque ela anda em todos os mundos, ela também compreende, ela é muito vasta, né? Então, acho que com um mínimo de aproximação correta, ela se abre. A Kuan Yin, por ser uma deusa de tremenda compaixão, compreende as nossas falhas humanas e eu entenderia, ela é dura com os filhos dela, não pense que ela é compassiva com os filhos dela, ela é dura, os filhos de Kuan Yin passam trabalho, mas ela é muito compassiva com a humanidade, né? E com as nossas questões. E eu tenho uma pista que os orixás também. Eles são muito daqui, então eles são muito abertos aos nossos percalços humanos. Eu não sou de religiões afro, mas eu tenho uma sensação de que os orixás eles são mais fáceis de aceitar as questões humanas do que outros deuses que talvez não se abririam tão facilmente, mas uma pessoa que vai com o coração muito aberto, até como Carla estava falando de um Exu, por exemplo, né? Essas têm entidades e os orixás, que são para mim são entidades maiores, seriam muito mais são fácil acesso para o ser humano no seu amor pelo que ocorre, pelo que a gente está fazendo ou não fazendo
aqui nessa terra. Eu acho que é por isso. Você que criou essa pergunta, Cássia, o que que você pensa a respeito? Eu vou também de Dionísio, porque acho que ele, inclusive porque andou muito entre nós, está, né, até hoje, né? Dionísio anda muito entre nós, né? Mas quando a gente pega a história de Dionísio, desde lá do começo, ele estava sempre aí, né? Fazendo coisas, conhecendo pessoas, enroscando uma era em um ou outro aí, né? No sentido de castigar, né, por alguma coisa, né? Tem aquela história, né, de piratas que tentaram escravizar Dionísio, né? E ele enroscou Eras no navio e derrubou tudo. Enfim, mas geralmente ele é muito ligado nas pessoas. Eu acho que é muito fácil, realmente, você se conectar a Dionísio, tendo em mente, gente, que não adianta achar que você só vai se conectar a Dionísio tomando porre de vinho, não, tá? Não é isso que a gente está falando e não é bem por aí, porque assim, vai ter aí uma pegadinha, né? Ele não está ligado. Né, a gente já falou, né, sobre tarô, né, e algumas vezes a gente liga Dionísio ao Arcano 15, né, não é por acaso, né, vai ter umas pegadinhas aí, mas eu acho que Dionísio é muito, muito próximo, muito querido. E Perséfone também, eu acho, que aí entra nessa coisa das deusas da terra que vocês comentaram, né, eu acho que Perséfone é uma deusa que gosta muito das pessoas, do ser humano e ela tá ali pronta para nos ajudar aí nos trabalhinhos que a gente tem que fazer na vida. Não significa que vai ser fácil, que ela vai deixar aí você, né, como a Lua falou, né, maravilhosamente, né? O trabalho é seu, não é da deusa, mas eu acho que ela tem assim um gosto assim pelas pessoas. E assim, né, trazendo essas inspirações todas para vocês numa conversa muito maravilhosa. A gente vai finalizar mais uma edição do Rainhas do Sabá. Agradeço a Carla, a sua presença com a gente. Foi uma delícia te receber. Muito obrigada por todos os insights que você trouxe. E obrigada, Petrúcia. Obrigada, Lua. Este é o último Rainhas do Sabá de 2025. A gente vai. Finalizamos a nossa temporada em alto estilo. Finalizamos nossa temporada muito bem acompanhadas. E em fevereiro, né, meninas? Em fevereiro a gente está de volta. Olha, Um grande beijo para vocês. bom final de ano. Bom final de ano. Aquele solstício antecipado, né? Exatamente. Feliz solstício de verão.